18 horas 15 minutos e a gente começa o Factual falando de números. E esses números, né, a gente tem visto que eles têm sido muito importantes durante essa pandemia. Além da ciência, logicamente, pelo lado da saúde, o combate à pandemia envolve também os números que a gente tem visto, né? Como eu falei, o quanto são importantes. E o Clube de Engenharia de Alagoas vem disponibilizando gráficos sobre a doença, a partir do cruzamento de informações, uso de equações até do 6º grau e programas de computador. O ex-secretário de Planejamento e diretor do CEA, o Ricardo Vieira, tem produzido gráficos, né? Já são mais de 50 a respeito da pandemia. E é com ele que a gente conversa a partir de agora, via Skype. Primeiramente, boa noite, Felipe Farias. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos webinautas. Boa noite também ao ex-secretário Ricardo Vieira. Parabéns, bem-vindo aqui ao Factual. E boa noite também ao professor Ricardo Vieira, né? Muito boa noite. Professor, eu queria começar conversando com o senhor já com um questionamento, né? Diante desses gráficos, é possível ter uma conclusão sobre a pandemia ou cada gráfico traz uma informação diferente, uma conclusão diferente? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o importante neles é o acompanhamento do processo. Uma conclusão é alguma coisa que ainda estamos longe de conseguir. Ao fazer o processo de controle, de captação dos dados básicos, e é isso que a gente faz, sempre procuramos obter os dados básicos de sites confiáveis, sites do Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, dos notários, que é a Associação dos Registradores, que são números acima de qualquer suspeita. E a partir deles, com eles, nós produzimos o conjunto de gráficos que permitem a análise das mais diversas. São análises que relacionam, não só apresentam os números puros, mas também fazem relacionamentos e apresentam estudos e algumas correlações que são importantes para a gente se localizar no processo. Aí a propósito, meu caro, Felipe Farias aqui falando também. Vai, filho. Que informações, que dados, obviamente, que a gente imagina aí, recuperação, número de casos, aqueles dados obrigatórios, óbitos também, né? Mas que dados, o que é cruzado com o quê, né? E que gera depois que tipo de informação, a evolução, a gente sabe que gráficos mostram uma evolução no tempo, não é isso? Aí, que tipo de informações são processadas, o que é cruzado com o que, como eu falei, e responde o que? Bom, há um primeiro grupo de dados, de gráficos, que apresentam os dados com o tempo. Nós temos, desde março, no fim de abril de 2020 até hoje, nós temos os dados, nós tivemos o cuidado de coletar os dados diários de todo o Brasil e de vários estados. Então, temos um grande banco de dados com dados diários de mais de um ano. Esses dados são dados puros, são informações puras, número de mortes, número de casos, número de pessoas recuperadas, coisas assim, número de exames executados. Então, um conjunto de dados que são coletados diretamente nos sites. E esses dados são apresentados em relação ao tempo. Num segundo momento, nós começamos a fazer algumas correlações, algumas análises. Por exemplo, os dados da última semana, ou seja, vamos somar os dados da semana e fazer a cada dia, você tira um dia e coloca o outro. Então faz uma média móvel de 7 dias. Por que 7 dias?
porque normalmente nos finais de semana há uma queda bastante acentuada do número de registros. Isso por conta da ausência dos técnicos da administração, que fazem a parte de coleta de dados e registro dos sistemas e tudo. Então, há uma redução do número de dados, sábado e domingo, segunda aumenta um pouquinho, e aí compensa. Então, para evitar esse vai e vem de números, que se você olhar o gráfico puro, ele é parece um eletrocardiograma, é indo e voltando, é difícil de analisar aqui. Então, nós fazemos uma média móvel de 7 em 7 dias, de forma tal que a gente elimina as distorções, pega uma curva mais leve e permite que a gente faça uma coisa que tem uma visão mais interessante. Depois nós começamos a relacionar coisas do tipo quantas mortes, quantos óbitos acontecem em relação ao número de doentes. Então, como é que isso variou no tempo? Quer dizer, no início da pandemia, para cada 1.000 doentes, você tinha um determinado número de óbitos. Isso, ao longo do tempo, vai variando, vai melhorando. Isso variou muito, é bem interessante. Esse gráfico é bem interessante, porque mostra como as pessoas foram, como os nossos médicos e o sistema de saúde aprendeu a trabalhar com o corona, e hoje salva muito mais do que antes, né? Eles conseguem ter procedimentos internos de hospital que conseguem reduzir as mortes em relação ao número de doentes. Aliás, a propósito de gráficos mesmo, a gente acabou de ver um aí, que é aquele que menciona, que cita ali a posição de Alagoas num dos dados aí, num dos indicadores referentes aí. A gente tem, tu passaste, inclusive, tá lá no portal matéria acerca disso, e tu passaste alguns desses dados e a gente analisou, viu, e tem alguns deles aqui, e até eu pediria para a gente discutir alguns. Por exemplo, um deles que me chama a atenção, inclusive é esse que está aí agora para a gente, o que mostra a projeção, né, da queda do número de casos em função da vacinação. A gente tem aí uma linha que mostra uma queda, uma linha decrescente, né? Tem aí os primeiros 3 meses, essas barras azuis verticais, que mostra aí a letalidade, mostra realmente março como o mês mais letal, e logo em seguida uma queda. Essa queda está associada intrinsecamente à vacinação, ou seja, vai cair o número proporcionalmente à vacinação. Isso. Bom, esse gráfico é um gráfico que me põe triste, muito triste. Era uma expectativa minha, né? Em janeiro, esse gráfico foi feito em janeiro. A partir dos dados que eu tinha e da perspectiva de óbitos de janeiro, e já tinha a informação de que iríamos começar a fazer intensamente a vacinação. Então, eu fiz uma série de condições, de pressupostos, e imaginei uma evolução do processo de vacinação durante o ano de 2021. Então, essa vacinação e a consequência dela. Então, eu imaginei que, se nós tivéssemos acelerado estupidamente, se tivéssemos uma boa vacinação nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós teríamos uma queda no número de óbitos que seguiria aproximadamente essa linha vermelha. Então, essa era uma proposta, era uma esperança, era uma expectativa que a gente tinha lá em janeiro, torcendo para que as vacinas viessem em profusão. Entretanto, isso não é a realidade. Hoje, né, já no final de março, a gente já percebe que
outras variáveis entraram nessa jogada. Por isso é que o acompanhamento dos números é fundamental, porque as coisas vão acontecendo e variáveis novas, informações novas e fatos novos vão alterando as condições existentes, e as coisas e os números vão mudando e não vão nos mostrando uma realidade que eventualmente a gente não esperava. Essa é uma. Nós, infelizmente, não fizemos as vacinações do jeito que tínhamos previsto, e tivemos a disseminação da P1, que é aquela variante brasileira que aconteceu lá em Manaus e que é 10 a 12 vezes mais contaminante do que a antiga variante que estava aqui dentro do país. Isso aumentou estupidamente o número de óbitos. Nós, lamentavelmente, tivemos agora em março um número absurdo, estamos tendo um número absurdo de falecimentos, né? Nesse momento, nada nos indica que no próximo mês, em abril, teremos um número menor. Ao contrário, todas as perspectivas nos dizem, até pelo número de pessoas que não estão cumprindo com o distanciamento, não estão preocupadas com isso, fatalmente eles ficarão doentes. Todos nós ficaremos doentes. Isso é uma coisa importante que a gente tem que perceber. A Covid, ela vai pegar todo mundo. Todo mundo. Quem não pegou vai pegar ainda, vai ficar doente. O importante é se você vai ficar doente antes ou depois da vacina. Quem tomou vacina vai ficar doente. Só que ele vai ficar doente, às vezes nem vai ficar sabendo, às vezes vai ter uma gripe rapidinha, uma coisa assim, uma dor de cabeça, uma coriza, mas é coisa simples. Mas todo mundo Professor, vai ficar doente. Diga. A propósito, o senhor falou que esse gráfico, né, ele foi produzido com informações de janeiro, com base nessa expectativa da chegada da vacinação, né, numa velocidade maior. Infelizmente, isso não se concretizou. O senhor já tem uma projeção, por exemplo, de quando as mortes vão diminuir de fato aqui no Brasil e alcançarem aquela realidade projetada para dezembro, que era 100 mortes? E também se tem alguma projeção em relação ao número de mortes diárias, né? Hoje a gente está com essa média de 3.000, esse número deve aumentar? Bom, infelizmente, como eu te disse, o número de variáveis nesse processo é tão grande que é impossível você fazer uma previsão dessa. Eu já tentei, esse de janeiro, já me frustrei completamente, né? Os números não acompanharam a previsão que eu tinha, que era uma previsão otimista, infelizmente. Hoje eu não tenho, não dá, eu não consigo fazer uma previsão técnica que fundamentada em parâmetros mais consistentes, que preveja a situação no futuro mais próximo, infelizmente. A perspectiva de termos vacina em quantidade, aquela promessa do ministro de vacinar 1 milhão de pessoas por dia, ela está longe. Eu acredito, torço para que ele consiga, mas eu não vejo uma perspectiva muito clara para isso e rápida. Nosso grande problema é outro aspecto, um outro aspecto que mostra aí, inclusive, é aquela desconstrução que os gráficos mostram aí de uma concepção que tem sido muito difundida. E aí, quando a gente coloca dados matemáticos, a coisa ganha uma ênfase maior, que é aquela colocação: hoje todo mundo morre de Covid, né? E isso também está retratado que não é assim, está retratado também no trabalho, né? Tá. Esse gráfico aí,
Aliás, a gente está vendo, inclusive, ele aí na tela agora. Ele é produzido com dados do site dos notários. Todos os cartórios de registro fizeram um site nacional em que todos são obrigados a anotar nesse site todos os registros de óbitos e suas causas mortas. Como ninguém pode ser enterrado ou cremado sem um atestado de óbito, então essa é uma outra fonte muito interessante e confiável para dados. E nesse gráfico eu procurei justamente avaliar essa questão. As outras mortes, as outras causas de morte, como é que estão, né? Então, eu peguei um dia por semana, porque os dados eram muitos, então, para facilitar, eu coloquei um dia por semana. E peguei, nesse dia, o número de mortos naquele dia, por diversas causas, de acordo com o registro dos atestados de óbito do Brasil todo. E aqui a gente percebe de maneira muito clara que as causas, por exemplo, demais motivos, o que é isso? Dengue, atropelamento, assassinato, qualquer tipo de vários tipos de óbitos que eles reúnem em demais motivos. As insuficiências respiratórias, algum tipo de pneumonia, pneumonia não, porque a pneumonia está separada, mas algum tipo de insuficiência respiratória que eu, como engenheiro, não saberia identificar, porque isso é coisa de médico. As pneumonias, as sepsemias, até as indeterminadas, o SRAG são infecções agudas, os AVCs, os infartos, as doenças cardiovasculares não específicas. Então, todas essas são características, são causas de morte que são registradas nas certidões de óbito e depois reunidas nesse site. E agora, no início de 2020, lá no mês 3, né, no mês 3, março de 2020, começou a surgir os casos de Covid. Repare que se você analisa as diversas faixas, elas estão praticamente na horizontal, né? O que aumentou em número total de óbitos foi exatamente a faixa vermelha, que é os mortos por Covid. Então, nós continuamos a ter os mortos por infarto, por AVC, pneumonia, por assassinato, por dengue, por todas as outras cardiopatias ou outras causas que levam as pessoas a morrer, elas continuam presentes na sociedade, continuam acontecendo, e agora nós ganhamos mais uma causa que é importantíssima, né? Que é o Covid. Professor, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua participação factual, parabenizá-lo pelo estudo e dizer também que quem quiser acessar o estudo completo, são mais de 50 gráficos que ajudam a traduzir a pandemia, pode acessar o site do Clube de Engenharia de Alagoas, que é o www.cea.al.org.br. Vou repetir aqui então, é www.cea.al.org.br. Pode colocar no Google também, né? Clube de Engenharia de Alagoas, que com certeza você vai encontrar aí o estudo do professor Ricardo. Felipe. Meu caro, mais uma vez, da mesma forma como falou o Lucas, parabéns aí pelo trabalho, pela garimpagem dos dados aí, essa tradução, e muito obrigado aí pelas informações. Ok, estamos sempre às ordens. Grande abraço. Boa noite, professor, muito obrigado mais uma vez.